Olá a todos, meu nome é Anderson e eu e meu grupo de laboratório estamos no terceiro ano do curso técnico de Química e iremos apresentar uma prática realizada dentro da disciplina de Laboratório de Química Analítica Instrumental, que é ministrada pelo nosso professor Alexandre. E essa prática tem como objetivo detalhar o experimento de determinação da concentração do ácido acético de uma amostra de vinagre, utilizando a técnica de titulação condutométrica. O nosso grupo de laboratório é composto pelos seguintes integrantes: Ana Laura Valeriano, eu, Janderson, Giovanni, Jean Felipe e Júlia Clara. E vale ressaltar que, além da análise do vinagre que vamos fazer aqui, essa técnica pode ser utilizada em várias aplicações industriais, por exemplo, no controle de qualidade de bebidas, no tratamento de água e dentro da indústria farmacêutica, que é utilizado para determinar a pureza das soluções. Trazendo uma parte introdutória ao assunto, é importante entender o conceito de titulação condutométrica. A titulação condutométrica é uma técnica eletroanalítica não interfacial, que mede a condutância elétrica de uma solução. Essa condutividade depende diretamente da presença de íons na solução, ou seja, quanto mais íons, maior será a condutividade. E para realizarmos essa medição de condutância é utilizado um aparelho chamado condutivímetro, que mede a condutância específica em microsiemens por centímetro. Durante uma titulação condutométrica, a condutividade da solução varia à medida que o titulante, que no caso dessa prática é uma solução de hidróxido de sódio com uma concentração que nós conhecemos, é adicionado ao analito, ou titulado, que no nosso caso é o vinagre. E o ponto de equivalência da titulação ocorre quando os íons do ácido acético no vinagre são completamente neutralizados pela base titulante, que nesse caso foi a solução do hidróxido de sódio, como dito anteriormente. Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana Laura e eu vou explicar para vocês os procedimentos utilizados para fazer a caracterização condutométrica da amostra de vinagre. Mas antes de começar os procedimentos, galerinha, não se esqueça de colocar os seus EPIs, como jaleco, calçado fechado, luvas e óculos de proteção. Afinal, segurança em primeiro lugar dentro do laboratório. Primeiramente, vamos iniciar com o preparo das soluções que serão utilizadas para fazer a análise. Para preparar o titulado, com uma pipeta volumétrica ou uma bureta, adicione 1 ml de vinagre a um becker contendo 100 ml de água. Feito isso, agite de forma a homogeneizar todo o sistema. Para realizar o preparo da solução de NaOH 0 mol por mililitro, primeiro realize os cálculos antes de preparar a solução. A quantidade a ser pesada será de 4 gramas, conforme os cálculos mostrados no slide. Pese na balança analítica 4 gramas de NaOH e em um balão volumétrico de 1 litro, adicione água até a metade com o auxílio de uma piceta. Adicione hidróxido de sódio no balão volumétrico e homogenize a solução até ficar totalmente solubilizada. Se for preciso, utilize uma chapa digitadora e uma isca magnética para ajudar na solubilização. Com o auxílio de uma piceta de água, lave todas as vidrarias utilizadas para a coleta do NaOH, como espátula, vidro de relógio, para que todo o resíduo de NaOH seja depositado no balão volumétrico e não haja perdas. Feito isso, complete o balão volumétrico com água até atingir a marca do 1 litro. Conserve a solução até o seu uso. Para realizar o experimento, você deverá montar o seguinte sistema que está mostrando no slide. Você irá precisar de um agitador magnético e nele você irá colocar o seu becker com sua solução de vinagre. Nessa solução, você deverá colocar sua isca magnética ou barra magnética para homogeneizar a solução à medida que ela é titulada. Na bureta, você irá colocar a solução de NaOH. E os eletrodos do condutivímetro devem estar em contato com a solução de vinagre. É muito importante também realizar a ambientação da bureta com NaOH antes de iniciar o procedimento. Você irá adicionar a solução de NaOH de 1 ml e após cada adição você deverá aguardar 20 minutos com o agitador desligado para esperar a medida estabilizar. Após feita a leitura, registre a condutividade na tabela que é mostrada no slide. O experimento deve ser realizado mais 2 vezes, ou seja, ele deverá ser feito em triplicado. Para achar os resultados do experimento, é necessário construir as curvas de titulação, e para essas é necessário corrigir a condutividade, pois a adição de volume provoca a diluição da amostra, diminuindo sua concentração e alterando a condutividade da solução. Para isso,
é feito um cálculo simples, utilizando os valores da condutividade registrada, representado por K, o volume adicionado de titulante, representado por VAD, e o volume inicial do sistema, representado por VI. Depois de construídos os gráficos, é necessário encontrar os volumes de NaOH. Para isso, deve-se igualar os termos y das equações das retas presentes em cada gráfico. Por exemplo, na primeira titulação, foram utilizados aproximadamente 8,69 ml de NaOH. Já na segunda titulação, foram utilizados 6,96 ml de NaOH, um valor diferente da anterior. Por fim, na terceira titulação, foram utilizados aproximadamente 10,4 ml de NaOH, novamente diferente. Com o volume de NaOH no ponto final e a concentração de sua solução, é determinada a concentração de ácido acético no vinagre. A concentração de NaOH é de aproximadamente 0,1 mol por litro. Como a reação feita é de 1 mol para 1 mol, para achar a concentração do ácido acético em cada titulação, deve-se considerar que o número de mols do hidróxido de sódio é o mesmo que o número de mols do ácido. Dessa maneira, para obter a concentração do ácido acético, é só substituir pelos valores obtidos nas práticas. Na primeira titulação, foi medido 1 ml do vinagre, e o volume de NaOH foi de 8,68775 ml. Portanto, a concentração do ácido é de 0,868775 mol por litro. Já na segunda titulação, a concentração do ácido é de aproximadamente 0,69 mol por litro, e na terceira titulação, de aproximadamente 1,04 mol por litro. Finalmente, para obter o valor da concentração média, é só somar as três concentrações e dividir pelo número de repetições, chegando a aproximadamente 0,87 mol por litro. É necessário calcular o desvio padrão para conseguir achar o coeficiente de variação, representado pela sigla CV. Por meio dos cálculos, é possível observar que o desvio padrão teve como resultado 0,17. Para saber se houve precisão na análise, é necessário realizar o cálculo do CV. A medida só estará precisa se o valor estiver abaixo de 5%. No entanto, foi encontrado um valor de 19,62%. Assim, pode-se concluir que a análise não foi precisa, pois ultrapassou muito a variação recomendada. Após todos os cálculos, é feita uma regra de 3 simples para descobrir a concentração, representada em mol por litro. O cálculo do teor resultou em 5,2 gramas por 100 ml, ou 5,2% em massa por volume. Bom, agora comparando as replicatas, a maior diferença entre os volumes de NaOH utilizados nas replicatas são de 6,96 ml, né, e 10,37 ml, pode ser um indicativo de inconsistência na preparação das amostras de vinagre ou até mesmo de variações no procedimento experimental. As leituras de condutividade podem ter sido influenciadas por pequenas variações na temperatura do ambiente ou no manuseio do condutivímetro. Esses fatores sugerem a necessidade de repetir o experimento com mais replicatas para melhorar a confiabilidade dos dados. A correção aplicada à condutividade foi essencial para garantir que o efeito da diluição fosse adequadamente contabilizado. À medida que adicionamos volumes de NaOH, o volume total da solução aumenta e a concentração de íons livres diminui, o que reduz a condutividade. Se não aplicássemos a fórmula de correção, poderíamos interpretar os dados errados, acreditando que o ponto de equivalência tinha sido alcançado antes de fato. Esse fator é um ponto crucial em qualquer titulação condutométrica, pois garante a precisão da determinação do ponto de equivalência. Para concluirmos os resultados que foram gerados nos experimentos com o objetivo de caracterizar condutometricamente o vinagre comercial, determinamos a concentração de ácido acético presente nas amostras, onde a concentração médica obtida foi de 5,2% massa-volume de ácido acético, que está dentro da faixa, de 4 a 6% massa-volume, indicada pelo fabricante. O que podemos ver que não houve uma precisão adequada foi o coeficiente de variação das replicadas, onde encontramos um coeficiente de variação de 19,62%, sendo que o limite recomendado é de 5%. Um dos erros que podem ter ocasionado esse coeficiente de variação tão alto pode ser pela falta de padronização da solução de NaOH que foi utilizada, pode ser por erro de leitura da condutividade,
ou também pode ser pela calibração, né, do condutivímetro, né? E então todas essas coisas, ou entre outras, sei lá, má higiene e tal, homogeneidade, então todas essas coisas podem ocasionar esse erro, né, nas medições, né, ocasionando um coeficiente de variação bem alto.